Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje na análise do capítulo 251 de Jujutsu Kaisen, temos aqui vários pequenos detalhes que eu trarei tudo para vocês. Então eu já lhe peço humildemente que você deixe o seu like e um comentário, porque fortalece muito o nosso trabalho. E claro, se você tiver alguma dúvida sobre Jujutsu Kaisen e quiser algum conteúdo, joga aí nos comentários e eu trarei tudo para vocês. Agora, sem mais delongas, vamos para a análise do capítulo 251 de Jujutsu Kaisen. O capítulo começa de onde o último parou, com Yuta atacando Sukuna usando o Clivar. Sukuna está surpreso e ele se questiona quando foi que Yuta copiou a sua técnica. Porém, Yuta, já sabendo disso, o responde: o dedo do Sukuna, o último, você não conseguiu recuperar, não é mesmo? Logo no começo aqui, já temos uma revelação muito interessante, que é onde estava o último dedo do Sukuna. Muitos acreditavam que Yuji era o último dedo do Sukuna, ou talvez até mesmo que ele fosse usá-lo no final para recuperar um pouco de sua energia. Porém, Yuta o comeu e com isso copiou as técnicas do Sukuna. O combate continua frenético e Itadori lhe acerta um belo soco na cara. Sukuna pergunta a Yuta se ele comeu, porém ele nem responde. Ele simplesmente parte para cima e começa a atacar. Itadori acerta uma bela de uma joelhada na cara do Sukuna. Porém, Sukuna agarra Itadori e começa a usar um desmantelar em seu peito. Só que nesse momento, Itadori cospe o sangue na cara do Sukuna, abaixando um pouco mais a sua guarda, e Yuta aproveita a oportunidade para acertar mais um soco no seu queixo. Itadori, que foi atingido, ele cai no chão, porém ele está determinado a trazer Fushiguro Megumi de volta. Ele sabe que agora é a última chance para derrotar o Sukuna e trazer o Megumi de volta. Então ele faz um esforço extra e começa a se curar. Sukuna percebe que a sua liberação de energia amaldiçoada e o controle do corpo de Megumi caíram drasticamente. Rika aparece e eles continuam com um violento ataque contra Sukuna. Porém, nesse momento, algo interessante começa a acontecer. Sukuna começa a desfazer o selo de mão e o narrador diz: liberando o senso divino vazio, ele coloca sua vida em risco ao receber a técnica amaldiçoada do anjo, para poder disparar o desmantelar que corta o mundo. Porém, isso já era esperado pelos feiticeiros. Yuji segura um dos braços do Sukuna. Rika segura outros dois, enquanto Yuta o ataca violentamente, porém recebe um contra-ataque de Sukuna. Em seguida, nós temos aqui as deduções do Yuta. O desmantelar, que expandiu o alvo da técnica amaldiçoada, não pode ser usada junto ao senso de regime vazio. Mesmo para técnicas individuais, tanto o selo de mão quanto a conjuração verbal devem ser necessárias. Porém, Yuta não pretende permitir que ele faça isso, e ele ataca fazendo um grande corte em sua boca. Porém, na hora que ele ataca, ele recebe um corte nos peitos e percebe que o corte de Sukuna também estão mais fracos, e por isso ele não tem mais medo nem quando chega perto de Sukuna. E nessa hora, senhoras e senhores, algo inesperado acontece. Itadori Yuji explode o seu sangue que estava no rosto de Sukuna, deixando Sukuna ainda mais surpreso com a nova técnica de Itadori. E Yuta não perde a oportunidade e corta fora o seu braço. Aqui chegamos em uma segunda parte super interessante do capítulo, que é Yuji utilizando o sangue explosivo. Para ser mais exato, aparentemente ele utilizou a supernova do Choso bem na cara do Sukuna, causando alguns danos e deixando o Sukuna surpreso e eventualmente baixando a sua guarda para um golpe do Yuta que arrancou fora o seu braço. De acordo com as anotações da senhora Tsukumo, parece que em princípio as almas podem se misturar um pouco, mas nunca se fundem em uma alma só. Só que Yuji e Sukuna são exceções. Choso acrescenta que ele também não sente a alma do humano que foi utilizada como base para o corpo dele. De acordo com o livro, parece haver uma grande diferença entre a energia amaldiçoada entre o objeto amaldiçoado e um não feiticeiro. Então, isso explica. Mesmo assim, ele simplesmente afunda, nunca desaparece ou se torna uma só. Choso questiona o seguinte: o que quer dizer com em princípio? Se o Megumi for exceção, ele vai estar em apuros. Porém, Yuji diz que ele incluiu em princípio por conta própria. Mahito era um espírito amaldiçoado capaz de unir as almas de outras pessoas para transformá-las em uma nova criatura. A menos que tal técnica amaldiçoada seja um fator nisso, é seguro dizer que duas almas jamais serão uma só. Pelo menos é o que Itadori acha, e ele acredita nestas anotações, e com isso ele pode despertar a alma do Fushiguro batendo nela. Nesse momento, a Anja diz o seguinte: se for desta forma, pode ser compatível com a nossa técnica amaldiçoada. A técnica amaldiçoada do anjo é uma técnica amaldiçoada de nulificação do alvo. O encarnado está intrinsecamente ligado à técnica amaldiçoada e ao ego do objeto amaldiçoado, então é possível eliminar o Sukuna.
Porém, já que a técnica amaldiçoada está ligada ao cérebro, não importa como, a taxa de sobrevivência do alvo é baixa. Mas se for possível separar as duas almas e enfraquecer a conexão entre o objeto amaldiçoado e o corpo, a taxa de sobrevivência aumentará bastante. Voltamos para o combate e Rika está segurando dois braços de Sukuna. Yuji segura um e o último já foi cortado pelo Yuta. E nesse momento ele usa com liberação máxima de energia amaldiçoada a escada de Jacó, o que causa um gigantesco dano a Sukuna. E nesse momento Itadori Yuji acerta-lhe um soco na barriga de Sukuna. E vemos o narrador falando o seguinte: a estrutura da alma. Partindo desse ponto de vista, não há nada de errado no plano entre Itadori e Okotsu. Porém, chegamos ao momento crucial, em que Yuji vê a alma de Megumi totalmente afundada em desespero. Ele diz: tá tudo bem, já está tudo bem. O narrador diz que na alma de Fushiguro Megumi, a sua vontade de viver já tinha se extinguido. Megumi simplesmente perdeu a vontade de viver. Bom pessoal, esse terceiro momento, uma parte sobre Megumi, causou muita polêmica, porque o pessoal está aí dizendo que Megumi é fraco, que é um bucha, que é um emo depressivo sem personalidade. Porém, temos alguns pontos relevantes a se destacar. Primeiro, que Megumi só tem 15 anos. Segundo, ele acabou de perder a sua irmã, que foi morta utilizando seu próprio corpo. E como se não bastasse só isso, ele também viu o seu corpo e suas técnicas sendo utilizadas para matar o seu professor, que é praticamente um irmão mais velho que ele. E além disso, ele foi mergulhado em diversos demônios no banho, para assim enfraquecer ainda mais o seu espírito. Tudo isso depois de sofrer pela adrenalina de fazer tudo para salvar a irmã e no final ser apenas um espírito reencarnado. De fato, é algo muito pesado. Porém, tem aquele ponto de que ele é feiticeiro desde novo, diferente do Itadori, que na sua luta contra Mahito estava totalmente quebrado, era novo no mundo do Jutsu, viu seu corpo sendo utilizado para fazer um massacre, e então, quando ele retornou, ainda precisou ver a morte de Nanami e de Nobara. Ele já tinha cedido e estava disposto a morrer. Porém, o seu brother Aoi Todo chegou com um discurso excelente e ele já se levantou para enfiar a porrada em Mahito. Só que Megumi, ele não se levantou com desejo de vingança contra Sukuna, ele simplesmente desistiu de tudo e já está querendo morrer. E enquanto isso, Sukuna recita: esquema dracônica, repulsa, díade de meteoros, e ele usa o desmantelar que corta o mundo. Aparentemente, Yuta também foi fatiado, porém eu não sei dizer se ele foi totalmente cortado ao meio como Satoru Gojo ou se recebeu apenas um grande talho no peito e no braço. Se ele foi cortado ao meio, eu duvido que ele consiga se regenerar. Porém, no caso do Yuta, ele tem o fator Rika que pode ajudá-lo a se recuperar. Só que enquanto isso, o dano foi tão grande que a expansão de domínio começa a se partir. Logo em seguida, chegamos ao quarto ponto polêmico desse capítulo, que é Sukuna precisando de selos de mão e de encantamentos para usar o corte que corta o mundo. E isso causou uma polêmica mais insana ainda. Afinal, o pessoal até hoje reclama da morte de Gojo. Como é que Sukuna conseguiu utilizar o corte que corta o mundo sem um braço, todo lenhado, não conseguia nem respirar direito, e tudo isso sem Gojo ver e atacá-lo enquanto ele recitava? Realmente, o GG vai simplesmente ignorar tudo isso e deixar o roteiro por si só, ou ele vai ter que dar uma explicação muito boa. Eu quero saber agora a opinião de vocês sobre os pontos polêmicos que foram levantados, especialmente sobre Sukuna e Megumi. Na cena seguinte, nós vemos a cara de Sukuna surpreso enquanto o narrador diz o seguinte: este é um velho truque usado por feiticeiros, um plano medíocre, mas que normalmente poderia ter sido evitado sendo o Sukuna. E na página seguinte, nós vemos Maki chegando no campo de batalha, usando a espada cortadora de almas, acertando um grande golpe bem no peito do Sukuna. E o narrador finaliza: para aqueles que estão convencidos da vitória, prevalece um ataque surpresa. E a frase final do editor é: perfurado por um demônio sem energia amaldiçoada. Não teremos capítulo na semana que vem. E agora dá um close no rosto da Maki e vê que ela não tem nenhuma expressão. Ela simplesmente sabe o que tem que fazer e segue o seu trabalho. E aqui, nesse momento final, nós vimos Maki acertando Sukuna pelas costas. Ela poderia tê-lo simplesmente matado arrancando sua cabeça. Porém, o pessoal ainda quer salvar o Megumi. Mas calma lá, não é só isso. Parece que o pessoal da Restrição Celestial tem uma mania muito grande de pegar na coxinha. Primeiro foi Fushiguro Toji acertando Gojo pelas costas e não arrancando a sua cabeça. Depois foi a própria Maki acertando o Bucha do Naoya pelas costas e não indo direto na cabeça. E agora, mais uma vez, a Maki pegando Sukuna pelas costas e adivinha, não foi na cabeça. É algo muito intrigante.
Alguns vão dizer que é o roteiro malevolente, porém parece que eles sempre fazem isso, nunca vão na cabeça. Não é a primeira vez e eu duvido que seja a última. Dito isso, galera, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele likezão. E se você for novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder os spoilers mais rápidos desse Brasilzão. E também não perder o melhor conteúdo de Jujutsu Kaisen e outras obras. Então, infelizmente hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus!